Tá por aí? Ô, rapaz, que susto que você me deu aqui. E aí, Tô na área, e aí, como que tá? tudo em ordem, e você? Bem também, cara. Tá bom. Como tá o trampo lá? Tô corrido pra caralho. Bastante coisa? Muita coisa, né? Ah, isso é bom. Então, cara, o que eu ia falar pra você, eu comentei contigo, até visei já um pessoal, é o seguinte, seria na quinta-feira, a partir de umas 7h30 da noite, Uhum. pra você contar um pouquinho pra eles como que foi a sua trilha aí em análise de dados e os desafios de quem tá nessa pegada forte agora. Show, consigo sim. Eu tô. Tem três pessoas que já falaram ok, que são os três que eu tô trabalhando. Aí tô abrindo para mais algumas pessoas, se eles quiserem, enfim, vamos ver se eles vão participar. E Tá. aí você é conversar, cara. Você vai conversar com eles. Aí tem uma pessoa é uma engenheira que trabalha com análise de dados no Rio Grande do Sul. Tem um moçambicano que trabalha hoje com análise Caramba. de dados na área de saúde pública. Bem nessa área, tá fazendo mestrado, doutorado, então tá indo para o mestrado para depois, né, fazer doutorado, tal, indo para a área acadêmica e trabalhar com análise de dados nessa área de saúde pública. E o outro é um cara de Manaus que está querendo migrar para essa área de análise de dados. Ele trabalhava, acho que na Petrobras, lá alguma coisa assim, aí agora ele está migrando de área. Enfim, Legal. e aí é você falar para eles exatamente o que você falou para mim agora, que tá muita coisa puxado, quais são as dificuldades entre aquilo que muitas vezes você tinha como expectativa inicial e como que é a realidade no dia a dia, né? Da correria, da pressão, das coisas que tem que fazer e tudo Sim, mais. não, pode deixar. Esse é o intuito principal, trocar uma ideia com eles. Que alguns estão querendo entrar, outros estão querendo. Cada um de uma área diferente, né? Mas eu acho que vai ser interessante assim essa troca entre as pessoas para ter uma ideia como que funciona. Pô, cara, tá voando, hein? Você já tem quatro? Tem quatro, tem quatro. Caramba. Tá com quatro pessoas. Tem um que está assistindo às aulas, só que ele não tá. Eu converso com ele uma vez por semana, cada 15 dias, tal, para tirar dúvida, que é o cara de Manaus. Tem a menina e o moçambicano é todo dia. Todo dia não. Caramba. Perdão. Todo dia não. De segunda e quarta, perdão. Eu faço as aulas com ele. A gente tá nos módulos iniciais, né? É interessante, cara. Cada um tem uma visão diferente, assim. A menina é bem indústria, a Ana é bem indústria mesmo. Ela trabalha com indústria. Trabalha com máquinas, com melhoria contínua de qualidade das máquinas. É bem interessante, assim. E o outro é um biólogo que está trabalhando com dados de saúde pública, que quer ir para essa área de análise de dados em saúde pública. É bem legal, assim, são duas visões diferentes, né? E como ele é moçambicano, é legal que ele tem um sotaque português, né? Tem sotaque português porque lá eles falam português de Portugal, lá em Moçambique, mas ele está aqui no Brasil. Ele É. tá fazendo umas pós-graduação aqui na Federal. Não sei se é não sei se é na Federal ou na Estadual da Bahia. Sei que ele tá em Salvador. Tá, pô, pode crer, legal pra caramba. E é isso, cara. Felipe, é o seguinte, pela nossa conversa de sábado, o que eu entendi é você tava com alguma dificuldade de fazer as coisas, certo? É isso que eu E entendi? você deu uma olhada lá no negócio que eu subi? Não. Você subiu? Aí, olha, aquela coisa não me mandou. Vou até abrir aqui com você. Você tá vendo a minha? Ele tá na metade do caminho. Então, a ideia era entender se eu tava indo bem ou se eu abandonei na hora certa. Tá, não me mandou e-mail. Deixa eu ver aqui, avaliação.
Não, peraí. A pessoa, tá na pessoa errada. Onde que você mandou para mim? Aí mesmo, subi ele. Se quiser, eu posso te Eu não mandar. cliquei em avaliação. Peraí. Ver submissões. Ah, aqui. Ah, você mandou esse aqui. Então, você está vendo minha tela aí? Quando você manda em PDF, ele abre o PDF aqui para mim e eu consigo editar Ah, coisas, tá. tá? Mandei, mas. E aí você, Ah, tá, mandei. você recebe tanto a nota quanto os comentários, vai para o seu e-mail, também acho que você consegue abrir lá. E no seu PDF fica os comentários que eu fiz. Só que ele só faz isso no Entendi. PDF, tá? Esse sistema. Deixa eu abrir aqui esse Word aqui. Esse sistema é muito bacana, ele tem recurso pra caramba. Eu uso muito pouco o recurso que ele tem. Dá pra fazer coisa pra caramba. Ele é próprio pra sala de aula, né? Então, Eu mudo ou não? é o Moodle. Exatamente. É o Moodle. Ele é muito recurso. Nossa, faz coisa pra caramba. É como é pra sala de aula, né? Então ele tem que ter muito recurso porque é tudo regulamentado, né? Verdade. Tem muita regulamentação do Mac, então tem que ter. Só que foi interessante, ele não me mandou e-mail. Geralmente ele me manda um e-mail quando alguém submete alguma coisa. Onde lá acha linear de lucro pelo tempo partidos bases de dados de unidade. Uma rede maior que conseguimos verificar apenas trabalhista. Tá, você fez aqui o dicionário, show de bola. Então, Transações lucrativas. Isso aqui é frequência absoluta, né? é, em transações, todos eles é contagem. E depois eu vou abrir, fechar em pedido. Tá errado ali em cima. Por quê? Porque é por... Não, esse aí tá certo, é estado mesmo. E Categoria. aqui é transações lucrativas que é por cidade, né? Que é... Ah, é isso. Tá certo. eu não sei se você chegou a fazer uma tabela de estado por cidade. Você percebe, tem muitos estados que é somente uma cidade. Por isso que é muito parecido, por exemplo, esses dois aqui com esses dois Sim. aqui. Mas aí depois eu tive que mudar a abordagem, porque apesar de elas não serem lucrativas, TIV e tudo mais, tem um momento deles, né? Que de um período a outro período era 80% das transações que aconteciam eram não lucrativas. É isso aí. Quando você... E aí, enfim, o problema não era a cidade, o problema era o período e a cidade continuava vendendo a mesma coisa. Exato. Mas legal, tá muito bem elaborado, tá bem legal. E, quer ver? Eu gostei disso aqui, é legal aqui, você já abriu os IVs por cidade, estado, quantidade de produto, categoria, subcategoria. É legal isso aqui, né? Subcategoria e cidade dá pra brincar. Daria se não fosse não é nenhuma sazonalidade, eu acho que eles vieram de um período de crise e estavam crescendo. E aí, nesse período de crise, foi crise mesmo, porque Ah, coisa de, chegou. coisa de 80% das transações eram não lucrativas.
Legal aqui. Aqui são os meses, né? Isso. Só que não está ordenado, porque lá começava por eh, março, se eu não me engano, ou abril. Março, Então, isso. Isso, abril, acho que é. Isso aqui é o total de receitas, né? exatamente. E aí depois embaixo tem a variação. É isso mesmo. Eu estava trabalhando ontem com a Ana, trabalhando um pouco, começando a ver sobre o modelo linear e o significado deles, né? Então, aí é embaixo que eu me embaralho, você vai ver. Até aí estava bem. Aí eu fui fazendo a variação deles, que tinha lá, que você tinha passado que tinha um problema de aliás, que era para modelar por dia, né? E aí no mês estava indo bem ali, 70% no R2 era até ok. Depois, quando eu fui para dia, aí acabou de vez. Volátil pra caramba a variação no lucro que você fez aqui, né? Nossa, super volátil. Ó, lucro por dia. Parece um negócio derretendo, né? Um queijo, um plástico, sei lá. É, mas ainda tem crescimento, né? Interessante. Eu tenho uma linha aí, ela tá pontilhada. Sim, tô vendo ela aqui, ó. Ela tá na mesma cor, né? Isso, Ele tá. isso aqui é o comum quando você pega na granularidade de diário, né? Quando você abre dessa Sim. forma. Você vai ter uma vol desse tamanho aqui, né? Como se você. É Normal, assim. porque, desculpa. Volatilidade. Tem uma vol. Ah, tá. Quanto mais zigue-zague você tem, né? Maior a volatilidade. Exatamente. Então, quando você olha em períodos pequenininhos assim, você tem essas volatilidades acontecendo. Sim. Isso vai ser. E aí, se você descer mais um pouco, vai ter receita também por dia, receita é positiva, né? Ela não tem a negatividade do lucro. E aí a qualidade da regressão vai para perto de zero. E aí qual que foi a ideia? Entender quais eram os outliers, substituir eles por medidas que na regressão linear não fossem afetados por outliers, tipo a mediana, Você chegou que é a uma abrir positiva. isso daqui por mês? Esses Não, plot por mês? Lucro. Ah, aqui, lucro com a mediana. Tá, então o que você está colocando aqui é a mediana, né? não. O que eu fiz aí foi substituir todos os outliers pela mediana. Uhum. Acho que. Não Tá, sei se eu estou saquei, saquei. respondendo. Não, faz sentido, saquei. O outliers que eu descobri via boxplot, por isso que ele está ali em cima. Então, tudo que tem a distância interquartil vezes 1,5 está fora desse número. Eu considerei outlier e substituí pela mediana nos dois casos, tanto no lucro quanto na receita. Só que aí meu R quadrado seguiu uma bela porcaria. Entendi. Um jeito é que o que acontece? Você pegou aqui, você pegou esses outliers aqui e substituiu por esse ponto aqui, certo? No caso aqui com lucro, você está falando desse cara aqui, né? Você falou, ó, todo mundo que tiver abaixo dos limites superiores e Assim? inferiores, eu falo que é a mediana, que é esse risquinho aqui no meio. Até aí, legal. Tem só um detalhe, isso aqui é o geral, Sim. né? Quer ver? Deixa eu só terminar aqui. Receitas com a mediana. É interessante, né? O R quadrado vai ser volátil desse jeito mesmo, ainda mais que o R vai ser lógico, tem que esperar do negócio desse aqui, né? Só que o interessante é que ainda tem uma taxa de crescimento positiva, né? Que é isso aqui, ó. Isso aqui você sabe Para que tá crescendo. receita.
você sabe que está crescendo, entendeu? Pelo coeficiente angular. Exato. Então, assim, é uma coisa que. O que, que acontece? Você não consegue, tipo, evidentemente, utilizar. Isso daqui, como a gente viu, ele o cálculo que está criando base para isso daqui, sustentando isso daqui, são médias, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de reta média. De todos esses pontos aqui, isso aqui é a reta média que passa por eles. Né? Tanto que a matemática, a gente vê isso daí na matemática pelo soma dos erros quadráticos, né? Você chega nisso na mão, né? Você consegue fazer na mão. Aí, isso daqui está falando que por dia, a taxa de crescimento diária é de $8. Entendeu? Ele cresce diariamente uma média de $8 por dia, o que está colocando aqui. Apesar de toda a volatilidade que tem. Agora, olha só. Deixa eu pegar uma coisa aqui para te mostrar. Deixa eu pegar aqui, versão 2. Aula 15, aula de ontem. Isso. O que você fez aí sozinho, eles levaram 15 aulas para fazer. Como assim? Essa mesma base de dados tem 2 pessoas trabalhando com ela. A gente está vendo todos os conceitos, né? Todos os conceitos. O que você construiu sozinho, todos os conceitos que você já fez na vida, você fez sozinho agora, fazendo como exercício, eles estão vendo agora. Então a gente levou 15 aulas, já deu, sei lá, 15 aulas, entre 1h30 e 2 cada aula, aí coloca 2 horas cada aula, já são 30 horas. Né? Eles estão vendo agora. Mas... Como a gente viu lá no começo, só que a gente viu com outra base, eles viram com essa. Estão vendo com essa. A Ana e o Ricardo. Falar isso agora, mas eu também demorei aí algumas 15, 20 aulas para entender. Mas o interessante é como você está fazendo rápido, porque no final de semana você fez, né? Como que já está ficando padrão. Padrão quero dizer assim, já tá internalizando as coisas, entendeu? Você já sabe os caminhos que tem que chegar. Não treme mais, né? Exatamente, já ficou. Já tá na sala de cirurgia fazendo cirurgia, entendeu? Já chegou os casos e já tá fazendo cirurgia. Isso daqui é a base de dados, tá? Tá. Isso aqui é a distribuição de vendas, que é o amount aqui, que são as receitas, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? A receita por cada safra. Aí esse gráfico que eu estou mostrando para você, porque a gente estava estudando regressão linear, né? Mas o que interessa aqui é o seguinte: quando você fez lá, você pegou todos os pontos que estão aqui, fez um único box plot e fez aqueles gráficos, sacou? O que acontece? E você está fazendo diário, tá? É diário, você está fazendo por ideia diária. O que acontece? Você pode, ao invés de substituir por uma mediana geral, se você está fazendo um gráfico diário, você pode ver como que funcionam os outliers diários e substituir pela mediana. Diário. Tá. Diário. Então você pega determinado dia, você calcula o primeiro quartil, calcula o terceiro quartil, vê a diferença entre eles, multiplica por 1,5 mais e menos, né? Enfim, vai ser os limites superiores e inferiores. Como você está trabalhando com receita, o limite inferior vai ser 0, né? E quando você trabalhar com lucro aí não. E aí quem tiver no diário acima desses pontos, você calcula a mediana também e joga a mediana, que seria esses esquinhos aqui. Tá. Né? Não, entendi onde é que foi. Eu falei 2 línguas diferentes. Né? Só que, assim, eu também tô falando uma bobagem. Esses esquinhos aqui, se você estiver pensando por mês, né? Isso aqui são as caixinhas de cada mês. Como você fez por dia, então seria um monte de caixinha dessa daqui. Você não precisa nem graficar porque fica pesado. Mas você sabe o cálculo, você monta um if lá dentro desse cálculo e vai fazendo essa conta. Se você for no mensal, que nem eu estava trabalhando com eles aqui quando a gente começou o mensal, era para mostrar, a gente começou simplesmente mostrando qual que é a dificuldade de fazer isso daqui, simplesmente pensando nas médias. Né? Tá, entendi. Tem as médias mensais. Essas médias mensais aqui, você fez aqui, ó. Lá no começo você começou aqui. Na verdade, você não usou média, você usou o total. Valor total, Que é a variação do lucro. Esse cara aqui, ó.
tá? Você começou usando aqui. O único detalhe é assim, colocar aqui na ordem da série Tá. temporal, tá? Então, assim, o primeiro mês é março lá, março ou abril. O primeiro mês é abril 18, o segundo, assim, sucessivamente. Sim, sim. É, Aí eu eu não coloquei, eu coloquei na ordem só, né? Na verdade, o gráfico colocou direto. Perfeito. Tem um detalhe que é assim, como aqui tá 1, 2, 3, 4, 5 e até 12, se você, quando você fez esse cara aqui, essa regressão, se aqui embaixo, no eixo X, você utilizou a safra, esses Tá. valores aqui são valores de safra. O que eu estou falando? Ele está usando isso aqui, ó. Tá, o número do. Perfeito. Você já sacou? Ele está usando esses números gigantes aqui para fazer a conta. Porque se Tá. você substitui esses caras por número, muda. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico aqui. Eu estava fazendo ontem com eles. Né? Não, não, perfeito. Mas, Ó, quer ver? Esse aqui é o do total. Esse aqui é a média, a série temporal do total. Esse aqui é o total. Total. Que é aquele gráfico que você fez esse aqui. O meu tá em azul. Aí a gente estava sim. discutindo, enfim, tanto a linear, como fazer para colocar outras funções, as limitações desses caras aqui, enfim, estava discutindo essas limitações. Ah, mas sem álgebra ainda, a gente não entrou em álgebra, que é o primeiro contato. Só para saber interpretar e fazer. Onde que eu estava querendo chegar com você? Então, aqui os detalhes que eu posso falar para você, assim, no gráfico sempre coloca os nomes dos eixos X e Y, tá? Quando você, Tá, pode deixar. tá? Não precisa fazer agora, não precisa fazer para esse exercício. Isso aqui tá ok, tá bom até demais. Tá super bem escrito, tá certo? Quando você for fazer na sua empresa para alguém, se for apresentar alguma coisa, coloca para a pessoa bater o olho e saber que ela é. Tá. Eu não sei se você está trabalhando com gráfico lá ou se você está com muita programação, depende do que você está fazendo também. Né? Os dois, viu? Depende do dia. Depende da emoção. É. Não, é com emoção sempre. Tudo para ontem. Preciso de uma extração de base. Eu quero ver todo mundo que já bateu o carro e quebrou o dente. Você pode me entregar até as 3 da tarde? Eu falei, cara, Só a base? Não, não, a gente quer a base é, e quer uma a apresentação também. extração. Exatamente. E um Se, gráfico aí mostrando qual a relação entre os dois. Quebrar o dente e bater o carro. se for possível, uma previsão também, uma modelagem por trás rapidinho. É rapidinho fazer isso daí, né? É Exato. rapidinho, Coisa, rapidinho. meia Não, hora. cara, rapidinho. Antes do almoço você termina. Isso aí é, vixe, mas são 11h30. Então, cara, que hora que você almoça? Né? 1 hora? Porra, em 1 hora e meia, porra, você... Putz, 11h30 até 2 horas de almoço. Cara, 2 horas. 2 horas. esses Tá dias, pronto. esses dias aconteceu uma coisa assim. Até interessante essa história. A moça ela me pediu, falou, ela era do marketing de alguns medicamentos, falou: olha, eu quero um relatório que você me mostre a migração de gramagem. Então, quem saiu de 30 gramas e foi para 60, por exemplo. Tá. Tá ótimo. Mas se o cara ele comprou 5 vezes, ele foi 30, 60, 30, 60, 30, eu coloco ele como? No 30 para 60 ou no 60 para 30? Falou, não, faz o seguinte então. Então detalha tudo que aconteceu. Aí eu falei, tá ótimo, né? Nossa. Não vejo problema, vamos lá. Criei, e aí, pra sacanear, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu ainda apresentei em gráfico de pizza. Cara, não fazia um sentido aquilo ali. Porque o cara ele podia ter feito qualquer coisa no meio do caminho e aí tinha uma subcategoria para ele. Né? Se ele comprou as duas no mesmo dia, não, tem aqui, compra no mesmo dia. Cara, nossa senhora, foi quase isso aí que você falou. Eu quero agora também uma modelagem. Que ficou uma coisa impossível se ver e. Não, eu quero assim, por favor. Acho que é o melhor. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você estava falando nisso, a hora que você falou que me veio isso na cabeça. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui no Word. De repente, essa forma de apresentar um problema desse, você vai se deparar mais. Pelo que eu tô vendo, ainda mais você trabalha com remédio, você não tem muito. Olha isso aqui que interessante.
para resolver um problema desse. Dá um pouco de trabalho que você vai ter que fazer com caixinhas de texto. Mas isso eu precisei fazer várias vezes na vida. Era assim, ó. Imagina o seguinte, você tem uma condição inicial aqui, Sim. tá? Que é, no caso, essas pessoas aí. Então, o que eu tô querendo dizer para você é assim, a condição inicial é pessoas saíram de 30 para 60. Deixa eu aumentar a caixinha aqui que você vai ver melhor. Tá? E aí, o que a gente fazia? Primeiro, a gente começava colocando um gráfico aqui de no início de frequência relativa. Então, como assim de frequência relativa? Então, as pessoas, você tinha que escolher um início, né? Então, assim, as pessoas que migraram, entendeu? Frente às pessoas que não migraram. Então, o cara migrou. A primeira coisa é o cara migrou, não depende, independente de onde que foi. Então, Uhum. você tinha, por exemplo, aqui o cara de, no seu caso aí, de 30 para 60, o cara de 60, que quando você iniciou, de 60 para 30, né, que diminuiu, e assim sucessivamente. E aí, o que acontecia? Em cima dessa frequência relativa que você podia fazer num gráfico de barras, de water flow, qualquer coisa do tipo, então você pegava o primeiro cara lá, que era os percentuais, sei lá, 60%. Vou chutar, tá? Só para a gente poder escrever aqui. 60%. Aí você desenhava o caminho que ele fazia. O que é desenhar o caminho que ele fazia? Uma coisa assim, por exemplo. Passa um tempo T1, essas pessoas aqui, eles, então, desses 60%, por exemplo, 45% que saíram de 30 para 60 voltavam de 60 para 30. Tá. Entendeu? E aí aqui seria, vou colocar só duas caixinhas, pode ser três ou quatro, você pode agrupar como você achar melhor. E aí outros 55% migravam de 30, sei lá, para 45, uma outra coisa que podia ter. E aqui que acontece, você colocava uma média de tempo, ou média de tempo, ou compra, ou whatever. Você fazia a divisão assim, por exemplo. Seriam os passos de tempo, né? Só que daí bonitinho, né? Fazendo reto esse negócio, não torto que tá ficando aqui. Mas enfim, deixaria retinho. Isso no PowerPoint fica melhor. Então aqui seria o primeiro tempo, você podia tirar uma média de tempo, uma média de quantidade. Aqui o segundo, aí o terceiro, aí você vai montando o que vai acontecendo. As pessoas vão entendendo como seria um caminhar que acontece Perguntar, com os clientes. como é que é o nome disso? Isso Tem um nome? é uma abertura de caminhar. Eu não sei o nome, mas é uma abertura de caminhar. O que acontece com um processo, é como se fosse uma engenharia de processo, entendeu? Eu dar uma olhada. Tem umas pessoas que chama, tem gente que chama mapa mental, mas eu não uso como mapa mental. Eu Ah, faço simplesmente, sei lá, pode ser mapa mental. Ok. Mas resolve bem. Porque daí você coloca assim, um tempo zero, tempo um, né? Então seria assim, aqui tempo zero, você coloca a premissa, né? Tempo zero, e você coloca qual que é a premissa que você escolheu, desse tempo zero. Aí qual que é o tempo um, mesma coisa, você coloca a premissa do tempo um, né? O que, que seria para você o tempo um, tempo 2 e assim vai, né? E aí você vai vendo como que isso daqui se abre. Tem gente que chama isso aqui de drill down, entendi. né? Drill down é você fazer uma abertura do macro para o micro, você fazer granular, né? Drill down, né? Você faz essa abertura. E aí você abre aqui também, desses caras aqui, o que que aconteceram? Dois aconteceram assim, pode abrir em dois ou três, entendeu? E aí você vai levando os percentuais junto. Então aqui no total tem que dar 5%, aqui nessa coluna tem que dar 5%, aqui todo mundo tem que dar 100%, e você vai vendo como as pessoas caminham ao longo do tempo com isso daí, entendeu? Entendi.
Pô, muito interessante. Eu não sei se eu conseguiria no tempo hábil, mas. Porque você percebe que assim, é caixinha de texto. Com caixinha de texto você vai fazendo as coisas que precisa. A gente trabalhava com processos jurídicos, a gente fazia isso para ver como funcionava o caminhar dos processos, né? Entendeu? Ah, então depois de quanto tempo, qual que é o tempo médio que as pessoas entram? Ah, então aqui entra como? Quais são os principais pleitos? Esse. Depois de tanto tempo, porque varia de região para região, né? As pessoas estão onde? Entendeu? Quantos fizeram acordo? Quanto que a gente ganhou? Quanto que a gente perdeu? Entendeu? E ia caminhando. Você tinha o tempo médio em cima e você olhava o que acontecia com isso daí. De repente dá para você fazer isso. Você vê os que Sim, migraram, verdade. que não migraram. A questão é, qual que é a ideia que estava por trás para ver essa migração de dosagem? O que, que a pessoa queria achar com isso? Porque, Queria entender, por exemplo, não é um produto farmacológico, né? Ele não tem contraindicação. Então, se ele aumenta a dosagem, é uma boa. E a ideia era entender justamente isso. A pessoa ela está fazendo um upgrade ou não? É um vitamínico. A pessoa ela está fazendo upgrade ou não? E só que acontece de tudo. O cara ele aumenta, diminui, não sei exatamente. Quando eu fiz a abertura, nossa senhora, tinha caso que o cara ele começava em 30, passava por 60, voltava por 30, ou ele começava no 30 e terminava no 60, que era um recorte de tempo, né? uhum, A ideia dela, eu acho que era ter uma métrica de quanto que o produto estava avançando ali no mercado, mas essa talvez não seja a melhor forma de comparar, porque e aí talvez esse gráfico ajudasse bastante. Vou ter que colocar ele aí num backlog, porque por enquanto não sei se eu vou conseguir fazer ele não, a menos que já exista, sei lá, uma estruturinha e tal, mas esse talvez ajudasse bem. Porque ele consegue mapear, ou seja, todo mundo que migrou em um determinado período. O que eu fiz no final das contas foi uma separação da seguinte maneira: olha, de 5 mil consumidores, 1.000 compraram pelo dois tipos de apresentação, ou seja, mesclaram durante o mês. E considerando a primeira desse período e a última, eu tenho esses resultados. Aí tem upgrade, downgrade ou manutenção, né? E não é o mais certo, mas ficou mais visível. Ou seja, você consegue dizer ali, olha, o cara começou com 30, terminou com 60, independente do que aconteceu no meio do caminho. O contrário também, né? O manteve no mesmo nível, ele pode ter 30, 60, 60, 60, 30. E aí eu falei, olha, ele se manteve. Eu concordo que não é a melhor visão, mas para o tempo e para conseguir ter essa informação visível foi que a saída que a gente encontrou. legal. É que eu tô tentando imaginar para que a pessoa quer entender isso. É avaliação mesmo. É como se fosse. Vou te dar um exemplo. A Netflix querendo saber sobre quantas séries você viu. E aí, se você assistiu 50 minutos no mês passado, assistiu 100 nesse, você é um upgrade. Só que não é Netflix, né? É remédio. Uhum, Remédio, assim, é um vitamínico. Então, tem variações que não estão sendo consideradas. É como se, no mesmo caso da Netflix, a gente estivesse olhando para um ano e num mês eu vi 50 minutos, no outro eu vi 100, no outro eu vi 20. Eu variei. A ideia é, eu aumentei, eu diminuí, como? Na média? Talvez em minutos faça sentido fazer média. entendi. Embalagem não faz. Entendi. É, se são preços diferentes, se tem campanhas diferentes, estão alocados em lugares diferentes, é que tem muita coisa que pode fazer a pessoa mudar ao longo a mesma pessoa mudar de 30 para 60. Sim, concordo. Preço, promoção do lugar. Porque se é um vitamina, não é um remédio que mantém a pessoa viva, digamos assim, vai. Sim, sim, não é. É só um vitamínico, por assim dizer.
É. Bom, mas pelo menos você sabe como funciona a dinâmica. Aí tem ideia. Esses códigos Essa, aqui era. essa aí é interessante, cara. Se eu encontrasse um pronto dele, já tô querendo demais, né? Mas um modelinho só alimentar, eu acho que até entregava. É, o que acontece é assim, você vai ter que vai ter que criar um negócio para criar isso aqui de tabela, como fala, isso aqui é caixa de texto. Para criar essas caixas de texto, você tem que montar um resumo como se fosse uma tabelona dinâmica, né? Como se fosse um resumão dentro de dentro de um sumarizador, enfim, dentro de uma query. E Entendi. aí no SQL. E aí você joga e começa a brincar. Mas o problema é que é na mão, né? Você tem que ir fazendo na mão. Né? Essas caixinhas de ter. Fica visual. Quando você faz bonitinho, cheio de coisa, fica lindo assim. O problema é ficar atualizando isso. Dá um trabalho desgraçado, né? Aquela história, tem que tomar cuidado para não criar dragão, né? É, então. Eu tava pensando nisso agora. Falei, putz, Tomar cuidado, legal fazer. senão. Mas amanhã me pede 50 desses, como é que eu faço? Exatamente. Tem que tomar cuidado para não criar dragão. Porque criar dragão, pô, telequilos pariu, fodeu. Mas a No gente começo tudo é sabe. bonito, depois ele fica grandão, um dragão, ninguém quer. Tô sabendo. Não, não Pronto. tem. Será que tem um desmembramento desse? Decomposição. Não. Tudo bem. Bom, Felipe, seguinte, então, quinta-feira, a gente. Eu pensei que tivesse mais. Tivesse com mais dúvidas. Não, foi bem pra caramba. Foi tranquilo. eu. E Nossa, uma coisa importante. Cadê? Ficou claro essas questões aqui do coeficiente angular e linear, o que significa e o que dá para tirar com eles? sim, sim, ficou bem claro. Tá? Na última aula a gente Porque viu. assim, pode ter uma desgraceira disso aqui. Quando você calcula uma coisa dessa, você tem ideia do que está acontecendo. Então, por exemplo, você fala assim, pô, a receita está aumentando US$ 26 por dia, em média. Entendeu? Você tem essa ideia, você sabe que de um dia para o outro está acontecendo isso, né? Então, conforme você vai aumentando a série, se você cria um KPI só para ter essa ideia aqui, isso aqui cria uma ideia macro do seguinte: se esse negócio começar a cair, você já tem um indicador que fala, opa, entendeu? Já acende uma sirene ali, né? Exatamente. Imagina assim, você faz. O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: imagina que você tem aqui janelas, você está fazendo janelas de 12 meses. Então você está calculando esse cara dentro de 365 dias, tá? E aí, Tá. imagina assim, que todo dia você avance um dia. Então, por exemplo, você pega hoje, volta 365 dias, calcula esse cara. Calcula esse aqui. Você tabelou, guardou esse cara. Aí amanhã, você pega a data de amanhã, volta 265 dias. Você está fazendo uma janela, tá vendo? Você está caminhando de 300 e de 365 dias. Conforme você vai caminhando nessa janela diária, esse valor aqui começa a diminuir, essa média começa a cair de um dia para o outro, durante vários dias, você já acende e fala, opa, entendeu? Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo e aonde está o problema. Porque se eu tenho uma média, se eu tenho uma coisa ascendente, por que está diminuindo ao longo do tempo? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Faz sentido. Essa Entendi. gente faz parte da minha janela, ou seja, eu estou entrando em uma sazonalidade maior, né? Porque a gente aqui só tem 365 dias. Se tivesse mais tempo, maravilha, né? Mas eu estou entrando numa sazonalidade, eu estou com um problema em algum lugar. Entendeu? Isso aqui te leva a esse pensamento. Tá? Isso daí você pode, isso daí dentro da onde você trabalha, você consegue ver com qualquer quantidade de vendas, por exemplo, ou valores para qualquer grupo de remédios que você tiver, entendeu? Qualquer um, você pode simplesmente pedir para ele calcular isso daqui para você, ó, esse coeficiente aqui. E esse coeficiente aqui você pode usar tanto, se não tiver nada pronto no SQL, como porque no Excel tem esses caras prontos, né? Você calcula, você pede para ele calcular a inclinação.
Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma. Você vai falar para ele, calcula a inclinação, ele calcula para você. Tem uma formuleta. No SQL, se não tiver, você pega essas fórmulas, você pega a fórmula que está aqui e aplica nele, que é média e somatório. Ou Entendeu? já gera no gráfico mesmo, né? Ou já gera no gráfico, né? Já gera no gráfico. A questão é que se você cria no SQL, você faz uma rotina para ele tabelar isso com fórmula. Já entendi. Você entendeu? Você fala assim, ó, pega essa janela, pega essa, se você tem 2 anos fazendo isso, fazendo janelas de 180 dias, por exemplo, você consegue ver essa sazonalidade, você consegue ver como está acontecendo esse coeficiente angular. E você manda ele tabular para você. E aí todo dia você calcula esse negócio. Aí você vai vendo como que funciona, se você tem sazonalidade ou não, ou se essas sazonalidades são muito grandes, ou você está tendo algum problema com algum remédio ou alguma coisa que está vendendo menos. O interessante é fechar isso daí por loja, né? Sim. Porque daí você tem um total geral, beleza, pode de repente não variar muito, mas por loja você tem o quanto esse daí pode aumentar ou diminuir por categoria de medicamento. Principalmente quando é vitamínico, né? Cara, isso é uma Vitamínico é verdade, uma né? coisa de forçante, né? Pode forçar as pessoas. Quando eu falo forçar as pessoas a comprarem, é desde fazer promoção, enfim. Entendeu? Você pode, se valor vai estar muito atrelado, principalmente a receita, vai estar muito atrelado a. Como chama? Isso. Preço, que é. Puta, tem um monte de coisa embutida, principalmente inflação. Se tiver variação cambial de repente envolvida, etc. e tal, fica chato. Dá para fazer por quantidade mesmo. Entendeu? Você vê as quantidades de determinado produto que são vendidas. Aí você vê se tem uma ascendência ou não. E aí você consegue fazer simplesmente um indicador desse, um indicador de coeficiente angular. Entendi. Ó, eu não sei se eu cheguei a comentar com você sobre isso. Indicadores de coeficiente angular. Não. Deixa eu ver o que acontece. Quando eu tá. Isso, puta merda, isso aí tem 250 milhões de anos. Isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu não lembro onde eu coloquei. Mas a ideia é o seguinte: que é. Não sei onde eu pus. Deixa eu só ver se eu acho esse paper aqui. Tá bom. A vantagem de deixar aqui. Aqui, estudo de chuva. Ver se eu consigo baixar esse cara aqui. Por que não baixa? Como faz para baixar um PDF do LinkedIn? Ei, cara, eu não tô vendo na sua tela. Pera aí, aqui ó. Como que eu faço para baixar esse PDF do LinkedIn aqui? Aí, talvez esteja Ah, fora. explodiu. Pronto, beleza. Ah, Tá. legal. Isso aqui é de 2002 quando foi produzido isso, tá? É velhinho. Puta, eu tava na graduação, pra você ter uma ideia, quando eu fiz isso. Então faz muito tempo. Mas o que importa aqui é o seguinte. É isso aqui, ó. Ah, é seu? É meu, é. É o Caramba. primeiro trabalho que eu fiz científico. Primeiro trabalho científico que eu fiz na vida. Que isso, hein? Faz muitos e muitos anos. Foi 2002. Eu tinha o quê? Quando foi publicado eu tinha 21 anos. Quando eu construí eu tinha 20, 19, mais ou menos. Enfim, era uma época bem diferente da facilidade de dados que tem hoje. Tudo isso aqui foi bem difícil. Bem trabalhoso, por sinal. Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Esse estudo aqui que eu estou mostrando para você é um estudo
é um estudo climático da chuva no estado de São Paulo. Então, qual que era a ideia aqui? Era pegar todas as bacias que estão aqui, que você está vendo aqui, ó, cada pontinho desse daqui era um coletor de chuva aqui no estado, tá? São coletores de chuvas. Que, enfim, como que funciona o coletor de chuva? É um cilindro próprio, graduado, conforme chove, a pessoa vai lá, mede a quantidade de água que teve e vai ir anotando. Tá certo? Era essa a ideia, tá? E aí eu fiz esses estudos para olhar o seguinte, o que você está vendo aqui embaixo nesse gráfico, por exemplo, isso aqui são coeficientes angulares, ou seja, eu pegava cada bolinha dessa daqui, ou cada maisinho desse daqui, cada ponto desse daqui, olhava a série temporal e calculava o coeficiente angular dessa série temporal, como vocês estão fazendo, como você fez no Excel, entendeu? Calcular Tá. o coeficiente angular. E aí observar, tá vendo, uma climatologia de 10 anos, e observava assim, para cada pontinho desse daqui, para cada estação dessa daqui, eu estava tendo um coeficiente angular positivo, negativo ou próximo de zero. Ou seja, eu estava tendo um aumento de chuva, uma diminuição de chuva, ou estava tudo muito próximo a zero, sacou? Porque Entendi. se eu tenho coeficiente angular positivo, independente como que é a série, como ela é a sua volatilidade, em 10 anos, olhando mês a mês, pegando o total de chuva que você tinha ali naqueles para cada ano, observando, está aumentando ou está diminuindo? Simplesmente olhando o coeficiente angular. E aí, quando eu levantava o histograma desse cara, né, nas situações aqui, você via que na observando fazendo a média geral das regiões, você não chegava nem que estava aumentando, nem que estava diminuindo. Você chegava em valores muito próximo a zero, né? E essa daqui era a distribuição dos coeficientes. E, nesse caso, nesse aqui especificamente que eu estou falando aqui para você. Lá, no seu Tá. caso, quando você faz uma coisa dessa daqui, ou seja, você faz os coeficientes angulares e observa esses coeficientes angulares, tá vendo aqui, aqui tinha as regiões, qual que é o intervalo, qual que era a média, as frequências, o que estava acontecendo, tal, etc. Mas de qualquer forma, você consegue levantar e observar que nem se você está pensando lá para um determinado remédio. O que acontece ao longo do tempo pela quantidade de vendas dele, entendeu? Você está tendo aumento ou diminuição? Entendeu? Se você tem uma série bem longa, então imagina assim, eu pego uma série de 4 anos, esse mesmo remédio. Tem muitos que tem até mais tempo, né? Porque eles são bem antigos, aí, principalmente remédio de esses polivitamínicos. Se você começa a observar, você vai vendo se ele está crescendo ou diminuindo ao longo do tempo. E aí você pode simplesmente pegar a quantidade de vendas por mês, trimestre, quadrimestre, enfim, e observar o coeficiente angular. Então você vai andando com a janela de tempo, entendeu? Você fala, puta, nesses 3 primeiros meses, esses 3 primeiros meses, ou diário, né? Você vai fazendo diário e você vai vendo como vai se comportando esse coeficiente angular. E aí, se você plota os coeficientes angulares ao longo do tempo, você percebe se eles estão aumentando ou não. Se você tiver um aumento dos coeficientes angulares ao longo do tempo, significa que você tem uma aceleração, ou seja, está crescendo cada vez mais rápido, ou não. Entendeu? E isso daí é uma rotina que você pode, depois que você monta ela, lá vocês usam o que? Vocês usam o Tableau, né? Power BI. Power BI. Se você monta no SQL que solta uma base, se você pluga o Power BI nele, ele atualiza todo dia para você. Entendeu? Entendi. Você faz um indicador disso, você sabe o que está acontecendo. O Power BI Bom, é aquele negócio que eu falei aqui, ó. Tirar isso daqui. Isso aqui, de repente, cara, o Power BI faz. Tem que ver, puta, mas. tem que ver quais são as ferramentas que ele tem lá dentro, tá? Eu não. Não, não, ele faz. Ele tem um negócio que chama árvore de decomposição, que é isso Aí, aí. é isso aí, essa caceta aí. Pronto. Ah, mas aí, cara, pra eu fazer um negócio desse, É, ele aí é um eu tô cobrando mais caro, viu? boa, boa. Boa. Pode ser um negócio para promoção, né? Aquele, É, aquele negócio que você dá aquela guardada, você constrói, aí você vai conversando com o chefe, daqui uns 6 meses você fala, então, tô com um trabalho aí, chefe, e de repente rola uma promoção nesse trabalho aqui, é um trabalho muito bom, né? Daquela conversada naquele almoço, aí você mostra, depois mostra pro cara.
Eu não tô tendo tempo de fazer essas coisas, cara. Eu corrido pra caramba. É tudo pra ontem, é muito ontem. Tem uns 15 coisas para entregar para ontem, e depois no outro dia é mais 15, então eu ainda não consegui equalizar isso. Fazer um mês também, eu acho que daqui a um tempo eu vou. E é tudo novo, Felipe? Não para você, é para a Não, empresa? não é não. Porque Isso que é o pior, cara. a Já vantagem é que passou não tem na mão. muito mato alto, né? Mas já passou na mão de uns 6 caras. Então, Nossa, cada um botou um negócio ali, né? Um tempero, digamos assim. E aí uns temperos não falam com o outro. mas Tinha um, cara. vocês. Vou falar. Tinha um que era uma doideira, que assim, era uma categorização de idade, por faixa de idade. Aí você fazia um gráfico lá, dava idade em branco, branco, branco. Eu falei, mano, não é possível. E fazia o outro, dava certo nesse, mas você mudava a categoria, dava em branco. Eu falei, "Poxa." Fui ver, eu descobri que tinha 2 caras que já trabalharam nisso. Um, a faixa de idade dele era de 0 a 17, de 18 a 29, e o outro não, era de 0 a 15, de 16 a 20. Por isso que o sistema não entendia. Os dois falavam, cada um falava uma língua. E era assim, coisa pequena, é faixa de idade. Tem outras coisas que são. Você não entende mesmo. Assim, que um fala que sei lá, um determinado conceito é A, logo na sequência você cruza com uma outra tabela que usa o conceito B, você já, meu, temos aqui algumas incongruências. É. O que eu falei, a Eu vantagem. falei, eu vou estar. Você tem muito mato alto, né? Para trabalhar. Sim, Mas mudou gestor também dos lugares onde você trabalhava? Ou só mudou? mudou. Então, o que aconteceu antes de eu entrar, né? E acho que talvez tenha sido até a causa de eu ter entrado. Eles tiveram um problema de compliance lá. E Hum, aí o pessoal de dados saiu todo mundo. Então a equipe é quase do zero, só que tem trabalho ainda antigo. tá, o pessoal de compliance mandou análise de dados embora, é isso que você tá falando. Praticamente. Praticamente. Compliance do cliente, né? Não da própria empresa. Que tinha alguns pontos de vazamento de dados ali, então. Ah, tinha. Não entendi. Tinha. Não era intencional nem nada. Eu acho que era. Como que eu posso dizer? A forma como eles sempre fizeram. Mas... Sem controle. Exatamente. E aí descobri, não ficou legal, mandaram quase que o time inteiro embora. Remontaram do zero, é onde a gente está entrando agora. Entendi. É. Então, o seu gestor também é novo na área. Ele é de uma outra área, nessa aí ele é novo também. Ele veio realocação. Ele compreende análise de dados? Ele é melhor com outras coisas. Entendi, já entendi. Entendeu? Tem umas coisas que é difícil, que é ele que determina o tempo. E é muito engraçado, porque assim, uma coisa que é simples, às vezes ele fala, ó, isso daqui 6 horas. E beleza, tá ótimo, 6 horas dá pra fazer. E uma coisa, às vezes, cabeluda, que você, nossa senhora. Ah, isso aqui em 2 horas você faz, né? Eu falo, cara, não faço. Então, talvez ele compreenda assim a lógica da coisa. E eu até acho que sim, mas processo mesmo, dia a dia, não. Ok. É. Né? Deixa eu te perguntar, então, quinta-feira a gente conversa. E aí, quais próximos passos você gostaria de ver? Você gostaria de ver um pouco mais de derivada integral, porque tem aplicação pra caramba e tem mais coisas. Você quer ver se o senhor gostaria de discutir outras coisas e depois voltar nisso? Como a gente faz sempre com o Espiral. Quer voltar para o Python, para o SAS? Onde o senhor gostaria de tatear um pouco mais e ir nessa espiral de conteúdo? Cara, não sei dizer. Essas últimas aulas elas foram muito boas, que a gente teve na semana passada especialmente.
Mas talvez eu tenha, sei lá, talvez eu ainda precise de um pouco de tempo, dar uma distanciada de integral e derivada e depois voltar, porque, enfim, é tempo só. O- Não sei. É que assim, integral e derivada, pelo menos dentro de análise de dados, tem duas, é compreender o conceito e saber fazer o numérico dela. Porque o numérico é o programinha lá em Python que a gente fez, por exemplo. Os programinhas em Python. Tá. Aliás, a gente não fez derivada em Python, né? E é montar isso daí quando precisa. Porque Tá. se você pegar qualquer modelo que tenha, que calcule as porra toda que tiver derivada por trás, aliás, a maioria vai ter, ou vai ter integral, qualquer coisa do tipo, entender o porquê muitas vezes a acurácia funciona ou não funciona, porque é entender a base do modelo. Ou seja, por que a porcaria de uma regressão linear funciona ou não. Aí você abre, seja ela múltipla, seja ela o inferno que for, aí você abre as variáveis, você plota, faz um negócio desse aqui, você vê que a variável é desse jeito, por Certo. exemplo. Numa série temporal, só que você pode ter duas variáveis e mesmo assim você ter grandes volatilidades assim. Aí você sabe, bom, tá, o modelo linear, mesmo se for múltiplo, vai trabalhar com médias, é isso que tem que ter na cabeça. Sei que ele Uhum. vai trabalhar com médias, então, maravilha, né? Vai ter, as volatilidades vão me matar sempre, porque aqui, pegar uma coisa dessa, você vai ter que utilizar outras técnicas por trás. E aí a pergunta é, o que será que compensa criar um modelo para esse daqui ou não? Então, assim, muitas vezes uma análise de frequência resolve mais o problema do que tentar resolver um modelo desse, entendeu? Seja ele Entendi. com os coeficientes acoplados em seno e cosseno, tanto faz. Que fica até difícil de explicar para as pessoas. E frequência todo mundo entende e você vai embora. É, então, não sei. Eu também Não não. sei o que o senhor gostaria de fazer um próximo passo, voltar para o Python, para o SAS, brincar mais, Podemos sim. fazer tudo isso daqui no SAS, por exemplo. Podemos também. Acho que no SAS ele tem mais A gente pode pegar abertura. essas três bases aqui, fazer tudo isso aqui no SAS. Pode pegar isso aqui, fazer tudo isso aqui no. Depois fazer tudo no Python. Legal. Acho uma boa mesmo. A gente já tem os resultados, né? Já sabe o que tem que fazer. E de repente consegue já gerar umas rotinas, né? Porque no SAS principalmente dá para fazer via SQL. E aí dá para gerar umas rotinas já e de repente você pega essas rotinas e já implementa lá, por exemplo. Pô, interessante, hein, cara? Eu topo. Porque o SAS é SQL, né, cara? O resto é tudo prontinho. Mas dá Sim, para a lógica dele. a lógica de resumo, de fazer as coisas, a gente soca SQL. Então semana que vem a gente podia voltar para o SAS, se você quiser, a gente anda um pouco, faz essas mesmas análises no SAS, vai levar aí umas 2, 3 aulas no máximo, programar tudo. Depois a gente volta para o Python e faz a mesma coisa no Python. Combinado, top sim. Porque a vantagem é saber a resposta já e vai vendo várias ferramentas fazer a mesma coisa. Sim, acho uma boa. Vai fazendo análise. E aí depois disso a gente tenta brincar um pouquinho com árvores de decisão. Ah, legal. Entropia. Entendeu? A gente vê um pouquinho sobre a árvore de decisão, como é feito os cálculos dela e tudo mais. Que lá você está trabalhando com especificamente só SQL. Ah, ultimamente não tem. O que eu estou te falando, a necessidade latente que tem é de relatório. Quanto que vendeu mês passado, quanto que vendeu no anterior, quanto que isso representa da receita. Por mais que eu quisesse, e eu quero muito ter ali algumas análises e tal, atualmente a bucha está em relatório. Tem muita coisa ainda. Tem que ver como o seu gestor vai querer caminhar com isso, né? Ele vai querer construir isso. O que eu tenho observado é
vai demorar um tempo para a gente conseguir sanar a demanda de visibilidade, sabe? Tipo, o que está acontecendo? Demorar um tempo assim que eu digo uns 6 meses. Quando a gente fizer isso, aí eu consigo dar um outro passo e fazer umas análises um pouco mais. Que é onde mora a diversão, né, do negócio. Olha, quem compra isso também compra aquilo. A tendência desse produto é extremamente negativa. Acho que a gente pode fazer alguma coisa. Ser um pouco mais estratégico. Cara, você vai criar coisa pra caramba, você vai começar a notar. Você vai perceber que você vai criando cada vez mais coisas, pelo que você tá me contando aí da situação como está. Uma sugestão. Fraude eu me meti essa semana. Oi? Até com fraude eu me meti essa semana, cara. Fraude? É. Ixi, fraudar o quê? Promoção, você acredita? O pessoal fez uma promoção lá e eles Acredito. reembolsam o, o PDV, né? A Uhum. farmácia. Sim. E aí o farmacêutico ele começa, é 2 por 1, mas se você levar 3 também dá. Enfim, É, difícil. eu demorei um dia, cara. Foi engraçado pra caramba. Porque a gente tinha uma tabela de operações que deveriam ser promoção leve 2 pague 1. Uhum. Demorei um dia para construir uma lógica e filtrar o que realmente era, de tanta coisa que tinha no meio. Do tipo, leva 8 e paga mesmo, paga 4. E aí não dava, porque era só na primeira compra. Nossa Senhora. Nossa, santo pai. E aí eles falam, não, então faz o seguinte, me dá o resultado e me dá também um de tudo que deu errado. E aí, que era a fraude, né? E aí foi até com isso. Não é a fraude clássica, né? De classificação ali, em binário, risco e tal, mas Uma fraude. Que é difícil de detectar, senão os caras foram espertos, né? É foda. não sei, talvez. Essa daí é complicada, né? Porque tem Foda. uma promoção, e aí você vende o produto. A farmacêutica está feliz da vida. Fala, olha, então, eu só preciso que você me devolva aqueles 25% que eu dei de desconto. Preciso me reembolsar eles. Aí os caras reembolsam, feliz da vida, vendeu 300. Pariu. Nem sei. Impressionante. Tem pra caramba, né, cara? Aí, nem sei o que eu te falo, cara. Ai, cacete. Bom, enfim. Bem-vindo ao mundo de Marlboro. A única coisa que posso É, dizer. Bem-vindo ao mundo da análise de dados. Uma sugestão, pois é. Tá bom. conforme você vai gerando as coisas e vão ficando redondinhas, suas análises vai ficar redondo, vai ficando, muita coisa vai ficar rotineira, pensa em como deixar automático, Sim, sim. entendeu? Nem se for pelo agendador do Windows, tá? Tem lá o schedule do Windows que você dá para agendar, nem se for por isso. Mas pensa em deixar as coisas automáticas. Você não precisa ficar todo dia rodando as coisas e ficar. Porque vai chegar uma hora você vai ter 45 relatórios para fazer por dia. Você ficou maluco. Entendeu? Ficou Sim. maluco. Então, assim, puta, gerou, tá redondinho, os caras querem ver isso daqui todo dia, toda semana, uma vez por mês. Foda-se, faz toda o caminho. Puta, então começa a tal hora, gera a base, entra lá, vai pro Power BI, Power BI faz esse negócio, e gospe lá na frente, na ponta. Eu não quero nunca mais pôr a mão nisso, sabe? Assim, só te manda Sim. um e-mail, assim, você coloca uns gatilhos em cada lugar que pode apresentar pau, que você vai aprendendo onde apresentar pau ao longo do tempo. Você coloca lá, passo um, passo dois, manda os e-mails para você, se der o pau, você sabe onde deu. Só isso. Entendeu? Porque senão, cara, você vai ficar louco. Então, eu ainda não Daqui tenho. 6 meses você tá querendo férias, sabe? Aí você fala assim, meu, eu não tô aguentando mais, eu tô exausto, não aguento nem ver isso aqui mais, sabe? Tá pedindo água. E pede, porque fica louco, é muito trabalho. Trabalhar com dados é muita coisa. Muito trabalho. Não acaba, nunca. Acaba nunca, nunca. Não tem fim. Então, quanto mais você conseguir automatizar as coisas,
melhor para você chegar naquele passo que você quer. Você fala assim, cara, agora eu consigo ter um tempo para fazer umas análises bacanas, porque tem um monte de mato alto que a gente já cortou, as coisas rodam sozinhas, tá aí já tirando a ansiedade dos malucos que ficam enchendo o saco, que quer ver esses dados uma vez por hora, né? Porque tem cara que é bitolado, toda hora quer ver a mesma coisa. Você fala, cara, não mudou nada, qual que é a decisão que você tomou por isso? Nenhuma. Assim, tomou decisão nenhuma e quer ficar vendo os números. Fala, loucura, né? Mas, enfim, você manda. Para de tirar a ansiedade do seu colo. E Sim. aí você consegue fazer trabalho que pode te dar algumas promoções, e se não der, aí você vai caçando outros lugares para trabalhar. Porque sempre vai ter. É. Porque é sempre assim, né? Quando você está no mercado, você é mais caro do que quando você está fora. Ah, com certeza. Entendeu? Com certeza. Então isso é importante lembrar também. E sempre vai precisar de gente para analisar dados, todos os lugares. Não tem, cara. Você tá vendo a pedreira que é? Nossa senhora. É verdade mesmo. E quando é bom. Então eu vou até anotar aqui. Próximas aulas SAS e Python. Mesmas análises. A gente tá, pô, depois a gente volta de novo para fazer conta, mostrar, abrir equação, a gente vai devagar. Porque é legal você ir conhecendo. Você vai criando gordura, como eu costumo dizer. Vai criando cada vez mais Casca. conhecimento, entendeu? Criando gordura de conhecimento. Bem, sabe quando o indicador funciona ou não funciona, quando está acoplado ou não está, não está aderente ou não está. Show de bola. Cara, Excelente. maravilha. E aí, quinta-feira a gente volta a conversar. Eu vou subir essa aula lá, tá Combinado, bem? combinado. E aí Valeu, a Lucas. gente vai conversando, 7h30, beleza? Pode deixar. 7h30 na quinta, né? É isso aí. Tá. Obrigado, Felipão. Obrigado você, cara. Forte abraço. Tchau, tchau.